Olá pessoas, é um prazer lhes falar. Meu nome é Daniel, advogado do escritório Beltrão e Rippert, e hoje a gente vai abordar uma situação que eu acredito todo mundo já enfrentou, que é uma ofensa em rede social. Sim, quem nunca, né? Se você já foi humilhado, já foi xingado, ofendido em redes sociais, você está no vídeo certo. A gente vai falar um pouco de como essa situação pode reverter numa indenização em dinheiro para você. Se esse conteúdo é útil para você, já deixa o like, se inscreve. A nossa ideia aqui é levar o direito na prática, fácil e simples para todo mundo. A sua contribuição é muito importante para isso. Já segue a gente lá no Instagram também, tem muito conteúdo lá. Você vai estar podendo se informar sobre situações úteis para sua vida, para o seu negócio. Então já deu de introduzir. E vamos pro vídeo. Então primeiro a gente precisa entender que o mesmo fato ele pode repercutir em diferentes esferas no direito, né? Porque o direito é dividido em matérias que estabelecem consequências diferentes, muitas vezes para a mesma conduta. Então, uma ofensa em rede social ela pode ser tanto um ilícito civil quanto um ilícito criminal. Sim, isso mesmo, um crime. O Código Penal ele tipifica 3 crimes contra a honra, né? Que são eles: a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia ela se caracteriza quando alguém te atribui falsamente a prática de um fato criminoso, né, de um fato tipificado como um crime. Então é a situação, por exemplo, onde alguém te acusa de ter furtado um celular no ambiente de trabalho. Se configura quando alguém te atribui um fato que não é crime, mas que é ofensivo à sua reputação. É o caso, por exemplo, de alguém que te acusa de adultério. A injúria, por fim, ela nos termos do Código Penal, ela é a ofensa do decoro ou da dignidade, né? É um conceito um pouco fugitivo, mas a gente pode definir como a atribuição de um predicado, né? De um atributo pejorativo. É sempre a atribuição de uma qualidade, não de um fato, tá? Porque o fato ele vai acabar se enquadrando ou na calúnia ou na difamação. Mas a atribuição de um fato pejorativo e que ofenda o sentimento que o indivíduo tem de si mesmo, né? Seu sentimento de dignidade, sua autoimagem. Então é o caso, por exemplo, de alguém que te chama de ladrão, de drogado, de caloteiro, né? Ou qualquer coisa que ofenda aí o sentimento que você tem de si mesmo. Em resumo, para a gente dar uma situação e poder enquadrar nesses 3 arquétipos, se alguém te acusa de ter agredido seu companheiro ou companheira, isso é uma calúnia. Se alguém te acusa de ter traído seu companheiro ou companheira, isso é difamação. Se alguém te chama de galinha, de traidor, isso caracteriza injúria. No âmbito criminal, portanto, a sua ofensa, a ofensa que você sofreu, ela tem uma natureza de crime e é, portanto, punida com uma pena de prisão e de multa, porque o intuito do direito penal ele é retributivo, é impor uma retribuição, uma determinada conduta que é proibida pela lei, mas não é essa sanção uma reparação ou uma compensação para a vítima. Então, se é essa consequência jurídica que você busca, você deve tomar providências perante o juízo criminal, começando naturalmente pelo registro de boletim de ocorrência, mas independente de ingressar no âmbito criminal, né, você pode fazer as duas coisas. Você também pode ingressar no âmbito civil com o objetivo de obter uma reparação, porque a esfera civil sim, né? Daí ela vai abordar esse conflito privado, né, entre 2 particulares, e a ideia da legislação civil é permitir que esse dano seja reparado, né? E isso nos leva ao segundo tópico. Então o que é o dano moral? Pode parecer que não, mas essa é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem no direito, porque o Código Civil, diferente do Código Penal, ele não define, ele não conceitua o instituto do dano moral. Ele prevê que, havendo o dano moral, por caracterizar um ato ilícito, ele tem que ser reparado, indenizado. A primeira definição que a gente pode fazer é uma definição por exclusão. O dano moral é aquele dano que não é patrimonial, que não pode ser medido economicamente. É o dano emocional, é o dano psicológico, ou dano até físico, mas jamais econômico. É o dano que resulta de uma conduta que atenta contra a sua honra, a sua imagem, tanto a imagem que você tem de si mesmo, quanto a imagem que os seus pares fazem de você, a sua reputação, a sua integridade. E existe, né, uma tendência, ao meu ver equivocada, de os juízes associarem o dano moral à ocorrência de sofrimento, né? Mas a gente precisa desvincular essas 2 ideias, porque o sofrimento não é uma consequência necessária. Você pode ser vítima de uma ofensa à sua integridade moral
sem que você entre num estado depressivo, por exemplo, ou que você tenha um profundo sofrimento psicológico, né? O fato de você não sofrer por ter sido chamado de caloteiro, por exemplo, numa dada situação, não vai impedir que a lesão, que a violação, que a conduta ilícita se caracterize, que é ofender sua honra, não causar sofrimento psicológico. Então aqui, diferente da esfera criminal, que ela tem requisitos muito específicos, na esfera civil, o código, ele tutela essa ofensa moral de uma forma muito mais abrangente. E ele acaba abrangendo tanto palavras, gestos, insinuações, imagens que te atinjam, né, na sua honra, na sua reputação, na sua imagem, perante si mesmo ou perante terceiro. E isso vai se caracterizar, seja te atribuindo um fato vergonhoso, como uma traição, né, ou seja te atribuindo um fato criminoso, ou qualquer tipo de ofensa, um xingamento, que, né, não posso dar exemplos por razões muito óbvias, qualquer insinuação, gesto ou palavra pronunciada nessa rede social e que venha a atingir o seu sentimento de dignidade. É o caso, por exemplo, de alguém que te chama de mau caráter, de drogado, de ladrão, né, situações como essas que são bastante cotidianas, ou de alguém, por exemplo, no grupo do trabalho que te acusa de chegar atrasado, ou de não cumprir as suas tarefas, ou simplesmente que fala que você é preguiçoso, ou que você acessa redes sociais durante seu expediente, né? Pode até parecer alguma coisa que não é em si criminosa, mas que naquele contexto pode trazer um prejuízo reputacional. Antes da gente prosseguir, preciso te lembrar de deixar o like, se inscrever no nosso canal. A gente vai estar fazendo vários conteúdos como esse, com o objetivo, em última análise, de te ajudar. Então, para que essa ofensa possa ser objeto de uma demanda reparatória, existem alguns requisitos e situações que a gente precisa enfrentar. A primeira delas é a autoria. Obviamente, se você quer que alguém te indenize por uma ofensa em rede social, você precisa saber quem é essa pessoa. Ah, doutor, mas e se for um fake, uma conta falsa, com nome falso, que fez uma postagem me ofendendo? Isso não impede a indenização, tá? Porque todo usuário de rede social, necessariamente, ele é um usuário real, que tem CPF, que tem endereço, que tem patrimônio, que tem um nome completo. Dentro do processo, que também pode ser movido contra o provedor da aplicação, né? No caso do Instagram, o provedor é o Facebook, é possível pedir medidas para identificar essa pessoa através dos números de IP de conexão e acesso que ficam registrados nessa plataforma toda vez que esse usuário acessou aquela conta e criou aquele conteúdo ofensivo. Uma vez identificada, essa pessoa vai ser regularmente intimada e passar a integrar esse processo para responder pelos pedidos que você formulou. E o mesmo vai valer também para situações onde você não sabe, por qualquer motivo, quem é a pessoa, ou você não tem o endereço, ou não sabe outras informações que sejam necessárias para o processo, né? O próprio judiciário, dentro da estrutura processual, ele já tem medidas e ferramentas que são utilizadas justamente para identificar e localizar essas pessoas e permitir que o objetivo do processo, que é a indenização, seja atingido. Outro aspecto importante é a publicidade. A ofensa ser visível para outros usuários ou para um grupo de usuários é importante, mas não é indispensável. Dependendo da gravidade da ofensa, como é o caso, por exemplo, de uma ofensa preconceituosa, que é extremamente grave, né, e repreendida de forma severa pela lei, é possível que a indenização, que o dever de indenizar surja mesmo quando a ofensa é proferida numa conversa privada entre você e o agressor. Então pode acontecer que às vezes uma mesma ofensa que é proferida no âmbito privado não dá direito à indenização, não caracteriza o dano moral, mas quando feita publicamente ou perante um grupo de pessoas, ela dá ensejo a uma reparação. Para justificar a responsabilidade civil, é preciso que a ofensa tenha sido proferida com a intenção de violar, de atingir a sua honra. Isso é importante porque impede que insinuações feitas com intenções jocosas, né, com finalidade de brincar ou de fazer uma piada, por exemplo, sejam tidos como atos ilícitos. Claro, existe um limite para isso. O juiz vai analisar o contexto, né, e se, embora sendo uma brincadeira, for ultrajante, for preconceituosa ou for feita de forma a causar constrangimento ou uma exposição excessiva, naturalmente essa brincadeira ela pode sim
caracterizar o dano moral e, por consequência, ensejar a reparação. É muito relevante também que a ofensa seja dirigida a você, porque existem situações onde a ofensa é dirigida a uma coletividade indeterminada de pessoas. É o caso, por exemplo, de alguém que fala que os torcedores de um time X são usuários de droga ou são ladrões, que é lamentável e repreensível, enfim, mas por si só não vai dar direito a cada um dos torcedores desse time de promover uma demanda reparatória contra a pessoa que proferiu essa ofensa, né? Justamente porque não se consegue caracterizar a intenção de ofender cada uma dessas pessoas individualmente. Claro, né? Não significa que a ofensa precise ser endereçada a você, nem que você precise necessariamente ser marcado, o seu nome completo, identificado e qualificado na ofensa. Não se trata disso. Mas precisa ser demonstrado que naquele contexto aquela ofensa se dirige clara e objetivamente a você. E quando a gente fala de indenização, de processo, o primeiro aspecto é provas. Quantas provas? A prova por excelência de um fato virtual é o link, a URL, o endereço que você encontra no seu navegador. Também pode servir como prova a captura de tela, né, o famoso print. Quanto a isso, porém, existem algumas controvérsias, tá? Porque em aplicativos como o WhatsApp, por exemplo, algumas mensagens podem ser apagadas unilateralmente por um dos interlocutores, né? E por conta disso, alguns juízes entendem que essa prova é admitida com certa ressalva, né? Mas tudo isso vai depender naturalmente do contexto das ofensas, do ambiente em que foi publicado e também da forma como a defesa do réu vai reagir a essas evidências. O ideal, né, porém, é que se tenha tanto a URL quanto os prints e sempre que possível essa prova seja corroborada por outros elementos, às vezes até testemunhos de outras pessoas que presenciaram, que viram, que leram essas mensagens e podem atestar que aquele print, aquela captura corresponde exatamente ao que aconteceu naquele momento. Por fim, a gente pode diagnosticar algumas providências possíveis nesse tipo de processo. Naturalmente, o objetivo principal desse processo é obter a indenização em dinheiro, né? E não quer dinheiro, que vai ser mensurada pelo juiz a partir dos elementos que forem produzidos no processo e dentro dos limites daquilo que o ofendido pedir. Se o pedido for inferior a 40 salários mínimos, é possível que essa demanda seja proposta nos juizados especiais cíveis, onde a tramitação é mais célere, é mais rápida, é mais prática e fácil, porém existem menos possibilidades de provas e de recurso. Além disso, é possível cumular, né, combinar esse pedido de indenização de dano moral com um pedido de indenização de dano material, se houver um prejuízo econômico que também seja resultado dessa mesma conduta. É o caso, por exemplo, se você for um autônomo e perdeu um contrato porque um antigo cliente te acusou de se apropriar de um determinado recurso. Nessa situação, né, você além do dano moral vai poder pedir a indenização correspondente ao valor desse contrato que você deixou de faturar. Também é possível pedir a remoção quando esse conteúdo for público, o que pode ser feito inclusive em sede de liminar, ou seja, assim que o processo é distribuído, o juiz recebe, já pode determinar ao provedor da aplicação que remova aquele conteúdo. Outra possibilidade que não é tão comum, mas também tem que ser aventada, é a possibilidade de retratação, né, de formular um pedido paralelo aos pedidos indenizatórios com o objetivo de que o juiz ao final do processo condene o agressor, o ofensor, a se retratar publicamente, né, na tentativa de reparar o efeito nocivo que aquela conduta teve para sua reputação. Então, em linhas gerais, são basicamente essas situações, os requisitos e os elementos que você precisa ou deve saber antes de buscar a indenização da ofensa que você sofreu, ou até mesmo para você se prevenir caso, né, tenha o receio de ser demandado por conta de algum comentário que foi feito publicamente. Fiquem à vontade para comentar, para fazer sugestões, para nos procurar. Vai ser um prazer tirar suas dúvidas e poder te ajudar no que for preciso. Fico por aqui, um abraço e até mais.